pertence. Por exemplo, muitas empresas que desenvolveram as vacinas, ou institutos, não necessariamente aquela tecnologia é a melhor, mas pertence a eles. Então eles vão investir naquilo. E nós temos uma cultura muito grande para produzir vacinas, mas para desenvolver a gente precisa investir muito mais. Como que é? A gente tem uma grande... Nós temos a cultura de produzir vacinas, mas não desenvolver da base. A gente compra de fora sempre? Basicamente, vamos dar uma expressão, olha, os insumos farmacêuticos ativos, ou seja, aquele produtos para se produzir, a gente 95 a gente importa. Por quê? Porque é mais... Porque o conhecimento quem produz é no exterior. Infelizmente, nós somos, cientificamente falando, nós somos condenados a consumir o produto científico do exterior. E isso nos faz um país pequeno. Refém total. E agora imagina, tudo que está em volta da gente. Isso é resultado de ciência e tecnologia. Claro. Um país hoje não tem condições alguma de se tornar competitivo se não tiver ciência, tecnologia e inovação forte. A gente vai viver de commodities? Commodities, para quem não sabe, são arroz, trigo, soja... A gente vai produzir petróleo bruto e importar o nosso petróleo refinado. A gente exporta laranja e compra o suco. Aí os países desenvolvem tecnologias para colocar o suco numa embalagem e nos vende incontavelmente vezes mais caro do que a gente exporta. Exatamente. E mesmo assim, para exportar commodities, para exportar produto, precisa de ciência e tecnologia. Exatamente, para estocar, para transportar. Para produzir, por exemplo. A Embrapa é um dos institutos de pesquisa mais espetaculares no planeta em agricultura. Do planeta, assim. Embrapa é espetacular. Se a gente consegue ter Embrapa, a gente consegue ter o ITA. A gente é da mesma geração, assim. Tem 39 anos. Então a gente cresceu falando, poxa, o ITA sempre... é complicado de entrar ali. Exatamente. A gente tem Butantan, a gente tem Fiocruz. Embraer, que está totalmente vinculado ao ITA, porque é pesquisa de tecnologia espacial. Então, assim, a gente tem tudo isso e a gente não consegue produzir a ciência de base, precisa importar. Então, assim, se a gente quer imaginar um futuro assim, no país competitivo, internacionalmente, e consequentemente dar uma condição local muito boa, não há possibilidade alguma de deixar ciência, tecnologia e inovação de fora. Eu sempre escutei falar, pelo menos não sei se é verdade, que na Amazônia tem a cura para muita coisa que está escondido lá e que se tiver pesquisa a gente acha muita coisa lá, né? Nós temos, na verdade, todas as condições para qualquer coisa. Nós temos a natureza e nós temos o cérebro brasileiro que tem algumas capacidades diferenciadas. Eu acho também. O poder de adaptação. E a gente é muito criativo. Por exemplo, eu trabalhava em Oxford. Onde desenvolver essa vacina de Oxford? Foi lá no Instituto Jenner. Foi onde eu fiquei 3 anos e meio. Fiquei, você estava lá em que ano? Eu fui de 2014 a início de 2018. Tá. Então, 3 anos e meio, assim, bem com essa correria do Instituto Jenner, o lugar que é o bambambam do planeta, assim, para vacinas. Perfeito. Eles são muito bons. O dinheiro vem da onde para essas pesquisas? Vem sempre, do governo? lá é público-privado. É público e privado? Sempre é. Quem que é o privado? São as indústrias farmacêuticas? Isso, exatamente. Porque, assim, para as indústrias farmacêuticas é muito bom ter conexão com o laboratório. Por exemplo, lá imagina que a gente vai produzir algo. Eles têm um produto. Só que a maioria das empresas não tem a condição de teste experimental que nós, laboratórios, temos. Porque para você manter um laboratório com experimentação animal, para ter licença dos comitês de ética, é muito difícil. Investimento muito alto. Então, para a empresa, é muito melhor investir na universidade, testar os produtos dela e ter a parceria. Mesmo pagando para a universidade, dividindo, é muito melhor para eles. Só que aqui nós temos um grande problema. Nós temos o mau hábito de não patentear tudo que nós fazemos. Por que não patenteiam? Pô, os caras patenteiam tudo. Qualquer ideia. Até tudo. Ideia, né? É o principal. Eles não patenteiam só produto, ideias. A gente publica, assim... Eu não lembro o número exatamente que nós estamos no ranking de publicação, mas é uma publicação científica, é muito alto. Mas em compensação de patente, é muito lá embaixo. Caramba. Só que patente...
tem algumas questões. Para você patentear algo, ele tem que ser bom e quando você patenteia, você tem que manter a patente, você tem que ter gastos. E o que é que acontece? Aqui no Brasil, a gente tem um investimento em ciência e tecnologia que nós temos o maior problema. As pessoas falam, tem que ter mais investimento em ciência e tecnologia. Tem, mas esse não é o problema. O problema da gente aqui é que o investimento da ciência e tecnologia ela é instável. Hoje, de repente, tem um investimento muito alto, que é muito bom. Daqui a um ano, o problema acabou, acabou entre aspas, a poeira baixou, a população não tem atenção, vai lá e corta ciência e tecnologia. Então a gente vive na gangorra. Quando a gente está desenvolvendo um copo que nem esse, a gente está produzindo o vidro e tal, está montando. Se corta no ano seguinte, se corta o investimento em ciência e tecnologia, a gente fica na metade. Então o problema maior não é ter o dinheiro para desenvolver. Não, já gastou todo esse dinheiro já para gastou chegar até a metade, dinheiro, que é perdido porque não termina o... Exatamente. E aí a gente fica nesse... Aí, posteriormente, quando a gente submete um projeto, nossos pesquisadores, tem que ser inovador. Isso aqui já não é inovador. Porque passou do tempo. A gente perdeu isso. Então, assim, a gente precisa ter início, meio e fim. A ciência, início, meio e fim. E aí a gente vai gerando para a sociedade o que é de mais valioso hoje do planeta. Na verdade, sempre foi, mas né? Que é o resultado de ciência, tecnologia e inovação. É que a gente fica muito à mercê dos governos, né? Demais. A gente fica... Ideologia, governo, aí tem um que fica contra o outro, ele quer cortar as coisas do outro porque acha que é ideológico, aí vem o outro, quer cortar esse, começa sempre do zero e vai sempre destruindo, pelo menos vendo de fora, parece que é isso, Sim, né? Mas é muito isso. E outra coisa também que a gente tem é que parece que tem um grupo de... Agora surgiu o que a gente chama de mercado. O mercado é o grande Deus. Ou seja, parece que o investimento no Brasil tem que dar resultado financeiro imediato. E ciência, tecnologia e inovação não é assim. Claro que não. É longo, mas o que obtém é permanente. Poxa, a gente compra celulares caríssimos. O que é que nós temos de tecnologia? Quem não tem um celular nesse Brasil? A população mais pobre, claro. Mas nós temos mais celulares no Brasil do que pessoas. Então, assim, como assim a gente não tem pouquíssimo investimento tecnológico nisso? Computadores, medicamentos, como eu falei, poxa. Chega tudo pronto pra gente. E aí não tem como a gente competir. Como é que a gente vai competir se não tiver uma ideia, um projeto de desenvolvimento científico e tecnológico a longo prazo? Antigamente teve a ideia idiota de fechar o mercado e forçar o pessoal a comprar produto brasileiro, mesmo sendo ruim. Não deu certo. Vai dar. Porque o pessoal preferia trazer de fora, arranjar um jeito de contrabandear e tal. E aí quando chegava e comparava com o nacional, tem que incentivar. É o produto nacional competir com o exterior. Exatamente. E ser tão